Olá, pessoal. Meu nome é Thaisa. Hoje eu estou apresentando o podcast da NetLinguas, Só Idiomas. E o Paulo deixou essa missão comigo por hoje. Eu trouxe o nosso convidado, o professor Silvio Alexandre. Ele é dono da empresa de intercâmbios, Trust Intercâmbios, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre intercâmbios, sobre outras línguas, sobre viagens, e é o que a gente gosta, certo, Silvio? Perfeito, né? Um prazer, Thaisa, estar aqui com você, né, essa manhã. Já falei manhã, né? Pode ser manhã, tarde, pode ser tarde ou noite, ou de madrugada, isso. no horário que você quiser, 24 horas online, estaremos aqui para você. Vamos falar de intercâmbio, vamos falar de idiomas, vamos falar de perrengue, Sim, tá? perrengue. Porque quando nós falamos de intercâmbio, tem que ter perrengue. Com Se não certeza. tiver perrengue, não é intercâmbio. Se não tiver perrengue, não tem história para contar depois, então é melhor que tenha. Né? Melhor que tenha histórias. Muito bem. Você pode contar um pouquinho pra gente da tua história, da tua carreira, como que você chegou até aqui? Perfeito, maravilha, então. Eu moro em Curitiba há quase 15 anos, né? Sou gaúcho, e quando eu vim para Curitiba, vim trabalhar na área de educação, né? Sou sociólogo de formação, pedagogo também, né? Com mestrado em psicologia social e um amante da área de antropologia. Então, que se trata de comportamento humano, pelo fato de ter feito mestrado em psicologia social e como sociólogo também, que uma das áreas de estudos da sociologia é a antropologia, então sempre fui um forte apaixonado pelo comportamento humano, né? E desde muito criança, né, com 10 anos de idade, meu pai e minha mãe me colocaram para estudar música num conservatório de música e eu viajava muito, né, por conta das turnês que nós tínhamos como apresentações do coral, que eu participava, etc. E desde lá, eu me lembro, já com 10 anos de idade, ter passado 22 dias viajando, né, de forma ininterrupta ali. Né? Sem os pais. Sem os pais, né? Com 10 anos. Com 10 anos de idade, já tendo que arrumar mala, já tendo que ir uma noite em cada cidade, né? Então, monta mala, desmonta mala, essa coisa toda, já com 10 anos de idade, tendo que fazer isso, né? Eu fico imaginando, no mundo de hoje, como um pai lidaria com essa situação. Ele não lidaria. Ele simplesmente não lidaria. Certo. Pois isso aconteceu e então eu acho que a paixão por viajar, né, ela já vem desde de tenridade, né? E com essa possibilidade que a música me proporcionou, né? E aí foram 5 anos né, dentro desse conservatório de música e com essa possibilidade de viajar bastante, conhecer novas culturas. Eu me lembro que quando lá na 4ª série a gente estudava o mapa do Rio Grande do Sul, eu ficava contando quantas cidades faltavam ainda para eu completar o mapa, né, de cidades do estado. Então, assim, isso desde muito cedo já se tornou uma paixão. Né? Já era muito forte para você essa coisa da viagem. Exato. E a viagem internacional, qual foi a primeira que você fez? A primeira viagem internacional, eu acho que a gente pode contabilizar aí a primeira viagem de avião, talvez, né? Sim. Não foi a primeira viagem internacional, mas podemos colocar... você está falando com um cara que é um cinquentenário, né? Eu estou com 50 anos hoje. E então, na época, eu tinha 18 para 19 anos, eu passei num concurso público e já na sequência, a instituição que eu trabalhava me chamou para fazer um curso no Rio de Janeiro. Era um museu era um curso que ia acontecer dentro do Museu de História Nacional, Museu Histórico de Belas Artes do Rio de Janeiro. E eu me lembro que, né, a viagem de avião na época era algo, né, do extraordinário, né? Só quem podia viajar era quem tinha muito dinheiro. Né? E eu sempre fui filho de escola pública, né? Uma família bastante simples, com poucos recursos, então não ia ter essa oportunidade assim tão cedo, a não ser. E aí, pelo trabalho, eu consegui logo, imediatamente. E eu me lembro que o primeiro avião que eu embarquei para viajar, essa semana ainda lembrava disso, né? Que era um voo Porto Alegre, Rio de Janeiro, voo 100. Né? E o voo de retorno era o voo 101. Era um 747, né, da Varig, da antiga Varig, que era um avião de 2 andares, né? Uau.
E então, imagina, para quem ia fazer o seu primeiro voo, né? E aquilo era do mais extraordinário, né? Imaginava que aquilo, primeiro, nem levantaria, né, da terra, e segundo, né, como é que aquilo ia acontecer para aterrissar. E eu acho muito legal essa parte, quando a gente fala de viagem, tudo bem, era só entre aspas, para o Rio de Janeiro, mas já era algo que ficou tão marcado na tua memória que você lembra até hoje, né? De detalhes. Mas se tratando de 30 anos atrás, não era só para o Rio de Janeiro, era ir para o Rio de Janeiro. Sim. Hoje, com toda a questão da mobilidade e da facilidade que nós vivemos, né, o Rio de Janeiro é logo ali, né? Mas na época, há 30 anos atrás, para ver como as coisas, né, o tempo, né, e a distância, elas têm uma outra dimensão quando nós falamos nos dias de hoje. Há 30 anos atrás, esse tempo e essa distância, ela tinha uma outra ideia, tinha um outro conceito. Né? Então, ir para o Rio de Janeiro era ir lá para o Rio de Janeiro, era quase que uma viagem internacional. Né? Tinha todo um preparo, tinha toda uma expectativa. E quando eu entrei pela primeira vez dentro de um avião, eu disse, nossa, eu quero fazer isso muitas vezes na minha vida. Né? E graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de poder trabalhar dentro de áreas e que me possibilitaram sempre, ou eu fui estudar para áreas que me possibilitassem, né, a trabalhar com a possibilidade de viajar, de me deslocar, de estar talvez em cada dia em algum lugar. Né? E quando eu vim para Curitiba, uma né, das oportunidades de trabalho que eu tive dentro do mundo corporativo, com consultoria na área de educação, eu viajava muito, né? Então eu passava 15, 20 dias do mês fora de casa. E então o meu ambiente de trabalho era muitas vezes eu dormia em Salvador, ia trabalhar numa cidade do Recôncavo Baiano. No dia seguinte eu já estava, no dia seguinte não, no final da tarde eu já estava embarcando para ir para São Luís do Maranhão e atender uma cidade do Maranhão e já ia dormir em Teresina. Então era assim, era uma coisa maluca, né? Agora demais. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um probleminha com avião. Eu morro de medo. Você nunca teve medo? Olha, eu acho que, digamos assim, eu acho que como tudo na vida, a gente tem medo, né? Qualquer coisa que a gente faça na vida, né? Vir de casa para cá hoje pela manhã tem medo, né? Hoje estava chovendo, né? O trânsito estava perigoso, então o medo de bater. Então, assim, medo é algo do nosso cotidiano, é algo do ser humano. Então, se tem medo, vai com medo mesmo, né? Sim. Então, se passei perrengue em voos, né? De arremeter, de tudo, né, que possa se imaginar, especialmente quando você trabalhou, né, 10 anos atuando dentro desta área e viajando todos os meses. Então, muitos perrengues você acaba encontrando aí. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, porque fiz uma viagem para chegar até aqui, né? Nós vamos falar de viagem aqui hoje também. Então, para chegar até aqui, é um pouco de cada momento histórico ainda, de um pouco de tudo que eu fiz na minha história, né? Para chegar hoje a trabalhar com intercâmbio de estudos. Tá? Então, a partir dessa trajetória, especialmente dentro da área educacional, eu entendi que quando eu saí do mundo corporativo, que eu entendi que eu não queria mais viver dentro do mundo corporativo, tá? Que eu queria era empreender dentro de uma área em que pudesse, em primeiro lugar, respeitar a minha história, né? O meu background, né? Daquilo que eu tinha capitalizado na minha formação, naquilo que eu já trabalhei, no network que eu já tinha construído, etc. e tal. Quando eu optasse por empreender em algo, respeitasse tudo isso que eu já tinha feito na minha história, né? Então, todo esse capital, ele pudesse ser trazido para cá e aí eu colocar em oferta daquilo que eu fizesse. E por isso, hoje, né, uma das áreas que eu atuo com grande paixão é a área de intercâmbio de estudos, para que outros possam também desfrutar de oportunidade a qual eu também pude fazer. E como que você chegou na área de intercâmbio? Você, um belo dia, acordou e disse,
quero montar uma empresa de intercâmbio. Como foi isso? Faz parte um pouco desse background, né? Dessa história anterior que eu venho, né? E aí disse, é isso, né? E em 2017, no momento de transição de carreira, né? Eu já entendia que a empresa a qual eu trabalhava, ela estava passando por uma reestruturação, uma reorganização, e que eu tinha que estar me preparando para aquele momento, né? Para aquele dia em que eles me chamariam em alguma sala do RH e diriam muito obrigado pelos serviços prestados, mas a partir de hoje você não é mais funcionário desta empresa, né? Então, diante disso, eu já vinha me preparando, entendendo que a empresa já estava dando sinais para esse horizonte. Em função disso, eu tinha uma dívida comigo dentro da minha formação. Tá? Apesar de já ter terminado mestrado naquela época, já, né, ter 2, 3 especializações, tinha uma dívida com a questão do inglês, né, do idioma do inglês. Né? Eu falava italiano, né? Eu falava espanhol, porque eu trabalhei em projetos. Aí quando você me pergunta a questão, quando foi a primeira vez, né? A primeira viagem internacional foi em 2004, quando 20 dias antes, agora eu vou voltar um pouco antes, tá? Pode voltar. Em 2004, num projeto que eu trabalhava, 20 dias antes de eu embarcar, eles disseram assim, olha, daqui a 20 dias você vai embarcar para a Itália, tá? E você vai para um curso de 2 semanas na região norte da Itália. Só que você vai sozinho, tá? Eu nem sabia que o perrengue começa ali, né? E eu nem sabia que tchau, né, era oi, né? Para mim tchau, era ir embora, era uma despedida, simplesmente isso. É a única. E aí fui me preparar em 20 dias, porque eu sabia que era uma oportunidade, em primeiro lugar, era a minha primeira oportunidade para fora do país. Aí, assim, quando eu estou falando fora do país, é ir para o velho mundo. Já tinha ido para a Argentina, já tinha ido para o Uruguai, né, que estava próximo. São vizinhos, né? Exato, são vizinhos. Nem era como se fosse visitar um outro estado, porque ali no Rio Grande do Sul estava tudo muito próximo, que nem aqui também no Paraná. Bom, diante disso, então entra todo, né? Era o primeiro da família que estava indo para a Europa, né? E entendia que era uma oportunidade ímpar que eu tinha que desfrutar ao máximo dela, né? Bom, diante disso, ok, embarquei. E a minha primeira conexão era em Frankfurt, né? E o primeiro perrengue já foi dentro do próprio voo, né? Eu estava num voo da Lufthansa, tá? E aí o que acontece? Eu achando que, como eu estava embarcando, era por volta de 1h, 2 horas da tarde, no serviço de bordo, eles nos serviriam o almoço, né? Para engano meu, o primeiro serviço de bordo foi a janta. Então, tu imagina, eu tinha saído de madrugada de casa, eu estava morando ainda em Porto Alegre na época, peguei um voo logo cedo, né, para estar em Guarulhos, e de Guarulhos, então, ir para Frankfurt. E no meio do caminho, e não deu 2 horas de viagem, eu já estava morrendo de fome. E nada de serviço de bordo, né? Gente, uma dica, leva sempre uma bolachinha dentro do avião, porque isso faz falta quando a gente está num mais voo. Ou menos isso, né? Não tem para onde correr. Estava num voo da Lufthansa, onde a grande maioria das pessoas falavam alemão, tá? E claro, como um viajante de primeira viagem internacional assim para a Europa, eu quis viajar onde? Aonde? Onde que você quer sentar dentro de uma aeronave? Janela. Na janela, óbvio. Né? Só que na janela significa que você vai ter mais 2 colegas ao seu lado que não falam a sua língua. Então, quando você precisa sair, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa, você vai... Exatamente. Né? Porém, os colegas que estão do teu lado, né, eles vão dormir. Né? E porque quando você passa, né, lá a linha do Equador, já anoitece. Então, questão de 2, 3 horas, isso já acontece num voo internacional, talvez, aí dependendo do horário que você embarca.
né? E foi o que aconteceu. E aí? Deu fome e deu sede. E nada de serviço de bordo acontecer. E como é que eu vou pedir? Né? Como é que eu vou pedir? Meu Deus do céu, será que eu peço em alemão? Né? E uma das poucas palavras, eu venho de uma cidade, né? Nasci numa cidade chamada Novo Hamburgo, né? Então, ó, tem bastante influência alemã. Tem bastante influência alemã, então se sabe falar algumas palavras em alemão, né? E uma das palavras que eu sabia falar em alemão, né, era Ich habe Hunger, né? Eu tenho fome. Exatamente. I'm hunger. Depois eu vou saber disso em inglês, porque eu não sabia falar inglês, né? Mas será que eu vou falar Ich habe Hunger, né? Vai ficar tão feio, Quão né? grosseiro é isso. Que grosseiro isso. Eu disse, o que eu vou dizer, né? E como é que eu vou dizer que eu quero algo para comer, né? Enfim, não sei como eu consegui falar com a comissária de bordo, que só falava inglês e alemão, tá? E consegui pedir algum petisco, né? Ela trouxe junto com suco de laranja, né? Até porque laranja era uma das poucas coisas que eu também sabia falar, né, em inglês na época. Quando ela falou orange, it's orange, né? É isso. É isso mesmo. Porém, o que acontece? Quando ela me serve, tá todo o avião dormindo, né? Ela me serve uns amendoinzinhos com um copo de suco de laranja, desastrado como sou, né? Imediatamente. E eu tinha viajado com uma calça clara, tá? Porque eu estava chegando no verão da Europa. Chegando com uma calça clara, uma camisa azul, me lembro disso. Tá? Ver como 2004, foi marcante. Tá? Uma camisa azul clara e uma calça, acho que era azul clara também, uma cinza clara, assim. Quase que transparente, assim, porque era um tecido muito fininho, muito levinho para poder viajar. Não deu outra. Né? Eu virei o suco de laranja na minha calça clara. E agora? Como é que eu saio da janela para ir para o corredor, para ir para o banheiro, para poder me limpar, enfim, qualquer coisa ali. Né? Primeira coisa, eu tinha que acordar as pessoas que estavam roncando, né, e dormindo lindamente ao meu lado. Tá? E segundo, eu tinha que me comunicar, e eu não tinha como me comunicar, porque eu não sabia falar a língua, né, deles. Então, já era o primeiro perrengue internacional que eu estava passando. Nem né? tinha saído do território brasileiro direito. Praticamente, não, né? Não tinha atravessado, né, praticamente o Atlântico, né? Tudo bem. Nem na metade do Atlântico nós estávamos, na verdade. Enfim, então já começam os perrengues por aí, né? Dentro da primeira viagem internacional. Foi muito engraçado porque quando eu chego em Frankfurt, eu tinha que pegar um voo de Frankfurt a Milão, e daí, quando eu estou no voo de Frankfurt para Milão, estava um senhor sentado ao meu lado, e aí eu tinha sentado no corredor, aprendi, né? Tava eu com a calça toda manchada de laranja, tá? E um senhor que estava sentado ao meu lado me perguntou para onde eu estava indo. Daí eu disse que estava indo para Trento, na Itália, né? Quando eu falo que estava indo para Trento, na Itália, o senhor que estava sentado na janela deu uma olhadinha assim para frente para ver, né? Ok, tudo certo. Quando nós aterrissamos em Milão, ele veio falar comigo em italiano. Eu não entendi a bolhufa disso. Ele tenta falar em inglês. Continuei não entendendo o que ele estava querendo me falar. Tá? Mas ele só dizia assim, te porto de máquina, te porto de máquina, te porto de máquina. Bom, suspeito que ele está me oferecendo carona, tá? E, bom, se era carona que ele estava me oferecendo, eu fiquei imaginando, quando eu chegasse em Milão, eu teria que pegar um trem até Verona, e de Verona eu tinha que pegar um outro trem e descer em Trento. Certo, tá? Isso tudo numa época que não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha... Minha filha, não tinha nem celular, né? Não existia nem celular na época. Era só o mapa aqui, lendo e tentando entender o que exato, tinha. Mas nesse caso era um mapa mental, né? Porque nem o mapa, né? O 4 rodas não funcionava, né? Para mim naquele momento. Então, tudo isso eu tinha que fazer. E sem falar, né? Nem tchau, né? Bom, eu entendo que ele estava me oferecendo, entendi,
por gestos, né, por mímica e tal. Ele estava me oferecendo uma carona. Eu fiquei pensando, bom, se ele quiser me sequestrar, se for uma questão nesse sentido, o que ele vai fazer com um brasileiro ferrado que nem eu? Tá? O máximo que pode acontecer é tráfico de órgãos, né? Tranquilo, realmente. Então, o máximo a única coisa que ele vai ter de valor aqui, meu fígado, meu pâncreas, alguma coisa, né? As córneas, alguma coisa que ele, né? Que ele meu possa, corpinho, possa, né? E aí, ok, beleza, né? Fui e foi fantástico. Uma viagem que eu teria demorado, acho que 6 ou 7 horas para chegar até o meu destino. E aí eu descubro que o meu destino não era o meu destino. O meu destino era um outro destino, porque ele me deixou, não era na cidade de Trento, eu ia numa cidade próxima a Trento, tá? Eu também não faço ideia de que se eu tivesse ido de trem, como é que eu teria chegado na casa da família, qual eu teria que me encontrar. E dali nós subimos para os Alpes italianos, porque o curso que eu ia fazer ficava nos Alpes italianos. Então eu viajei 24 horas, tá, sem dormir. Praticamente sem comer, né? Só um amendoinzinho ali. Não, mas eles serviram, né, depois a janta, né? Um serviço de bordo da Lufthansa maravilhoso, né? Sim, impecável. Que bom. Né? Enfim, e aí já começa aí os meus primeiros perrengues, né, de viagem. Foi muito engraçado porque eu fui dividir quarto com 2 italianos do sul da Itália. E sem entender nada, e eu tinha que fazer parte, e eu tinha que participar do curso. E o curso era muito importante para aquilo que eu fazia, né? E a língua de a gente tentava se achar era com algum fragmento que eu tinha de inglês, né? De algumas palavras soltas de inglês. E com alguma coisa do espanhol que um deles tinha noção alguma de espanhol, porque ele era muito próximo do italiano. Né? Meu Deus. E então começam aí os desafios com relação à questão toda da língua, né? Dos perrengues por conta do idioma e etc e tal. Bom, tudo isso vai me dando caldo pro depois, né? Na minha história, né? Veja que eu estou fazendo looping aqui na. Sim, é sempre bom a gente ir voltar para entender como que a gente chegou até aqui. As conexões, né? Sim. Que vão nos trazendo até o momento do dia de hoje. Então, a primeira viagem foi justamente para a Itália, para esse curso. Depois da Itália, eu tive a oportunidade de ir para Madrid, né? E por conta também de trabalho, por conta de projetos, de parceria, etc., né? E então, assim, eu sempre tive um grande encantamento pela Europa, né? Então, onde mais tarde eu vou fazer a opção, quando eu vou fazer a opção por estudar a língua e resolver essa dívida que eu tinha comigo com relação ao inglês, por conta de todos esses perrengues aí históricos, né? Eu precisava dar conta, primeiro, pela importância da língua inglesa, né, que tem para o nosso fazer e a presença que ela tem hoje no nosso cotidiano. Em segundo lugar, porque eu estava buscando a preparação também para o meu doutorado, e o inglês ia ser fundamental. Né? Ou melhor, né, ele é preponderante, né, tanto para uma formação de qualquer especialização hoje que nós tenhamos, né? E por isso, sim, que daí eu fui buscar um intercâmbio nesse processo de transição de carreira. Né? É aquele negócio, né? A gente consegue se virar sem o inglês, mas o inglês traz tantas facilidades depois pra gente fazer negócios, pra gente viajar, pra gente... Às vezes é só uma palavrinha ali que você quer falar e tem esse impedimento, né? Quando a gente não sabe. Hoje, eu não sei se a gente até consegue com o improvisation, com o embromation, um Google Tradutor ali no celular, Google Translator, etc e tal, mas eu acredito que no mercado de trabalho onde nós vivemos assim, muitos têm a mesma formação, muitos têm as mesmas qualificações. O que
o mundo corporativo, ou o mercado do trabalho, ou o mundo dos negócios busca, é aquele que tem diferenciais. Né? E, sem dúvida alguma, não que o inglês ele seja hoje um grande diferencial. E aí vamos tentar entender isso que eu vou dizer, tá? Que você pode ser bem arriscado dentro do espaço que eu estou falando. Mas é para entender que com o inglês é que eu vou alcançar o diferencial que eu busco para o mercado, Sim, né? faz todo sentido. Para o mundo dos negócios. Porque não é eu falando inglês ou ter inglês, né? Que eu vou ser diferente. Que eu vou ser diferente. Ah, tá. Então você fala um outro idioma, então já está contratado. Não. É o que você faz com essa língua. Né? É como você usa ela, né? E como você se aperfeiçoa profissionalmente a partir da língua. Então, sim, o inglês ele é importante porque sem ele você não consegue expandir horizontes ou novas fronteiras de conhecimento, porque o fato dele quase ser uma língua universal, tá? Você depende dele para acessar determinados conteúdos e determinados conhecimentos. Com né? certeza. E, então, a questão da comunicação e da informação, que hoje são os grandes valores, né? Você precisa dele como base para chegar ao diferencial que você... Sim, né? total. Concordo completamente. Assim, na minha cabeça... Faz todo sentido isso que você trouxe agora. E aí você fez todas essas viagens, aprendeu a falar italiano nessa viagem? Em questão de 5 dias eu já estava dando depoimento, né? Estava dando entrevista. Estava dando pra entrevista TV local. praticamente para a TV local, mas estava dando depoimento já italiano, né? Falando e é muito tudo. engraçado, porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos muito ainda da cultura dos antepassados. Então, no Brasil a gente conserva muito das tradições que hoje... tanto na Alemanha como na Itália, especialmente nesses países em que a gente tem grande influência, né, de colonização. Então, assim, nós temos muita coisa da tradição que nós cultuamos aqui e que eles já perderam lá. Quando eu comecei a puxar Santa Lucia, em italiano, os jovens todos, e eram, né, na época eu tinha bem menos idade do que hoje, me olhavam e diziam, mas como que tu sabe isso? Em italiano. Eu disse assim, como que você não sabe? Porque qualquer jovem que vive dentro de uma comunidade italiana, né, da minha região sabe essa música. Sabe. Né? Então... em seguida eu já consegui até porque a questão do estudo de línguas ou falar em outras línguas ali sempre foi algo que eu sempre me interessei, porque a experiência com cantar em coral e me colocou em contato com outras línguas. A gente cantava em alemão, cantava em grego, euriano, a gente cantava em latim, a gente cantava... Não, e a gente cantava em hebraico, porque eu me lembro que a gente cantava Ava Nagila, né? Que é uma música tradicional lá de Israel, etc. Então, assim, isso me colocava em contato com várias línguas. Sim. Né? E aí vem a curiosidade de saber o que o que significa isso que eu tô falando. Então, imagina isso para um guri de 10 anos de idade, né? Que estava estudando aquilo ali, em contato com aquela linguagem. Então, a questão de falar outras línguas sempre foi algo que me atraiu, sempre foi algo que eu gostei. Sim. Né? E isso, quando eu cresci, então... ter contato com essas questões que me remetiam até a minha adolescência, minha infância ali, né? Isso também tinha um vínculo afetivo, né? Claro. Uma memória afetiva direcionada. Então, a coisa, né, do idioma, de novos idiomas, sempre foi muito atraente para mim, né? Sim. Mas eu tinha que resolver a dívida com o inglês, né? Ele era um perrengue, né? Ele não saía do books on the table, né? Então, eu precisava dar conta dessa história, tá? E nesse período de transição de carreira foi onde eu entendi, né, e até mesmo porque eu vinha me preparando para essa etapa de transição, e sob orientação de um grande amigo meu,
que também tinha um papel de mentor ali para mim, ele disse, olha, eu acho que é um bom momento agora, nesse momento que você está saindo né, dessa empresa, ao invés de você ir buscar um novo trabalho, Emendar, exato, logo. talvez faça uma parada, né? Faça um pit stop aí na tua história para avaliar se é o que você quer continuar fazendo na tua vida, né? Ou se você, né, é chegar no momento para talvez pensar uma nova história, uma nova trajetória, um novo projeto, enfim. E achei isso fundamental, sabe? Assim, sabe daqueles cliques assim, olha, era o que eu precisava escutar. Caiu a ficha. Né? Caiu a ficha. Na época, havia um universo que conspirava a favor disso para mim, porque eu sairia com uma boa indenização, né? Eu estava solteiro na época também, não tinha filhos, não tinha família, não tinha uma estrutura... Tinha nada que prendesse aqui, a não ser né? minha família, pai e mãe e tal. Sim. E, sim, pois olha, sabe, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, eu vou resolver essa demanda do inglês, só que eu quero fazer uma experiência fora do país, quero estudar inglês fora do país. Né? E aí começa a pensar a questão, para onde eu vou? Né? Como é que eu vou definir destino, essa coisa toda? Sim. Como eu já tinha um histórico com a Europa, eu não queria perder de vista essa Europa de novo, né? Eu queria conhecer mais, eu queria, né? Porque sempre eu fui a trabalho, Sim. né? Quase nunca um turismo, assim, né? Que você possa A ver coisas. primeira vez que eu fui a Roma, tá? A primeira vez que eu fui a Roma, eu acredito, não chegou a ser 24 horas em Roma. Mas eu entendi que eu estava em Roma. E eu não podia ficar no hotel trancado. Sim. Só porque eu estava... E a grande maioria das vezes que eu viajei sempre foi sozinho. Então, nada difícil de passar por perrengue. Né? Muito fácil. Digamos assim, era a tempestade perfeita para perrengue é você viajar sozinho, tá sozinho e sem falar a língua. Do ladinho, né? aqui. E sem falar a língua. Né? Então, pronto. Tá aí a tempestade... Prato feito. Pronto. Pro perrengue. Né? Tempestade perfeita ali. E eu cheguei em Roma, eu me lembro, eu acho que era 1 ou 2 da tarde, era verão, e eu cheguei no hotel também, na época não tinha celular, não tinha Google Maps, não tinha nada disso, tá? No hotel tinha o mapinha de Roma. E eu tinha passado uma semana muito intensa de trabalho, estudo, informação, etc., que eu tinha ido para a Itália naquele período. E disse, bom, ou eu vou me trancar aqui no quarto e vou descansar, porque amanhã cedo eu tenho que pegar um voo. Eu estava indo para Madrid, eu acho. De Roma eu ia para Madrid. Ou vou conhecer Roma, tá? Daquilo que é possível conhecer Roma. Com a cara e com a coragem. Exatamente. E o mapinha. E foi o que eu fiz. Assim, o que eu quero conhecer em Roma? O que não pode se deixar de conhecer Roma? Vamos lá. Primeiro. Eu iria pro Coliseu. Coliseu em primeiro lugar. Perfeito. Primeira. Segundo. Eu iria pro Vaticano, mas eu acho que o Vaticano é uma coisa assim... Se você só tem isso pra fazer, eu acho que só um pouco tempo, né? Não sei se eu iria. Talvez pra Fontana de Trevi. Fontana de Trevi. Menino, não sei. Acabou minha... Pois é. Eram esses três... Pois exatamente, eram esses 3 destinos que eu escolhi. Tá? Foi exatamente. E foi exatamente o que eu consegui fazer em Roma em 1 tarde. Tá? Você conseguiu ir pro Vaticano? Consegui. E pro Coliseu? E ver a Fontana de Trevi? Pois então, como isso aconteceu? Eu pego o mapinha, para onde eu vou? Metrô. Já tinha pego o metrô em Roma? Não. Né? Nunca. Mas né? Na história não diz quem tem boca vai a Roma? Pois assim que eu fiz. Né? Quem tem boca vai a Roma, ok. Quem se comunica, né? E foi o que eu fiz. Primeira parada, Coliseu. Certo? Quando eu chego ao Coliseu, já era 17 horas, se eu não me engano. Era umas 16 horas da tarde,
claro, 16 horas da tarde. E eu me lembro que o Fórum Romano fechava às 17 e às 16h30 já estavam fechando. Então fui, conheci por fora, não entrei, tá? Mas pude tirar aquelas fotos. Tá? Estive aqui. Tirei as fotos, né, por fora da grade do Fórum Romano. Estive aqui também, tá? Já tiquei ali. Ainda de lambuja ainda pega aquele monumento que eu acho que é os soldados, que tem logo próximo ao Coliseu. Eu nunca me lembro o nome daquele monumento. Não vou poder É um monumento gigante, nessa. maravilhoso, que tem logo ao lado do Fórum Romano. O Fórum Romano fica em frente ao Coliseu. Né? E aí, bora pegar o trem, né, o metrô. Minto. A primeira parada, o primeiro pit stop não foi o Coliseu. O primeiro pit stop foi o Vaticano. Eu fui para o Vaticano, fiz rapidamente o Vaticano, entrei na Basílica de São Pedro, saí, peguei o metrô e vim para o Coliseu. E agora faltava o quê? Fontana de Trevi. Ok. Caminho, pego uma mapinha e vou caminhando e me perdi no centro de Roma. E agora? Naquelas ruazinhas. Ruelas que são todas iguais, tá? São todas iguais. Sim. E agora o que eu faço? As cores são iguais, as casas são iguais. Ocorre que anoiteceu. Divertido. O centro começa a ficar vazio, talvez mais perigoso. Mal falava a língua. Não né? tem celular, não tem Google Maps. Nadinha disso, tá? Que eu faço? Bom, vamos desistir da Fontana de Trevi. Tá? Não acredito. Vamos desistir da Fontana de Trevi e vamos pro hotel, porque é um lugar mais seguro, etc. Eu tinha escolhido um hotel que ficava próximo justamente à estação de trem, porque dali eu ia mais fácil pro aeroporto. E também estava próximo ao centro. Né? E resolvi pegar o caminho para a primeira estação de metrô que estivesse próxima ali, né, da onde eu tinha me perdido, que eu não sabia onde é que eu estava mais. Eu sei que eu estava caminhando a esmo e eu queria uma estação de trem, perguntava para um e para outro, e aí fui indo. Nisso eu me enfio numa ruela e vou caminhando por aquela ruela que talvez fosse o caminho para uma estação de metrô. Quando acaba essa ruela, adivinha onde eu estava? Na Fontana de Trevi. Na Fontana de Trevi. Ai, que legal! Na Fontana de Trevi, no momento mais espetacular dela, porque é justamente à noite quando acendem as luzes. E provavelmente não tinha tanta gente. Não tinha, né? Porque era um dia meio chuvoso, assim, e tal. Então eu pude aproveitar e tirar todas as fotos que eu queria e foi uma emoção fantástica, né? E você fez um pedido? Claro, né? Tá, não conta, mas com o euro, né? Enfim. Então, assim, no fim, perdido, acabei me encontrando. Sim, e é isso que é a experiência. Você legal. tem que se lançar, né? E em Roma, né? Como os romanos, né? Sim. E eu acho que isso é uma parte da viagem, de qualquer viagem, que é muito legal. Lógico, você tem que saber se você está seguro e tal, se é um local seguro. Mas a partir do momento que você se permite viver aquilo e estar lá e se perder no meio das coisas, as surpresas que você encontra eu acho muito sensacionais. Eu acho que faz toda a diferença na viagem. E aí eu tinha já história para contar e entendi certeza. que aquele lugar eu queria voltar, né? Então, assim, a tua vida começa a se organizar para um movimento em que você vai começar a fazer coisas que te possibilitem a fazer essas coisas que você gosta. Então, olha, eu quero fazer algo na minha vida que me possibilite um dia voltar para cá. Então, o universo vai trabalhando, né? Você vai trabalhando a favor também do universo, mas o universo também começa a te dar retorno nesse sentido. Né? Com certeza. E aí foi quando, né, a partir dessa paixão pelo velho mundo, né, pela Europa, foi quando eu vou pensar num destino para estudar inglês, eu vou pensar em destinos, né, na Europa que falassem em inglês, tá? E que eu pudesse estudar inglês lá. Outros amigos meus já tinham tido a experiência de ir para o Canadá. Eu tinha um grande amigo, um dos meus melhores amigos, estava morando na Austrália.
Mas eu entendia que eu não queria me isolar em um canto do mundo, né? Porque eu achava que o Canadá era interessante, me poderia fazer uma bela experiência Sim. no idioma, mas eu ficaria lá no hemisfério norte isolado. Não teria a oportunidade de poder viajar para outros tantos lugares e que talvez a Europa me possibilitaria. Poderia ir para a Austrália? Poderia ir para a Austrália. Mas da mesma forma coisa. que a questão do hemisfério norte, estava o Canadá lá no hemisfério norte, a Austrália também estava lá na ponta do hemisfério sul. E aí ia ser mais difícil para eu poder desfrutar o máximo do que a Austrália poderia me oferecer, mas não de uma diversidade a qual eu estava buscando. E diversidade cultural também, né? De você conhecer outras culturas, outras línguas, outros países, outras coisas que o destino que você foi ofereceu. Me conte Exato. mais. Eu tinha 3 alternativas, né? Quando a gente trata de língua inglesa na Europa. Então, nós poderíamos estar pensando ali, em primeiro lugar, Inglaterra. Inglaterra, sim. Tá? Mas nós estávamos falando de um país altamente caro. Sim. Poderia ser a Irlanda, né? Que é um dos destinos mais procurados. Sim, Tá? principalmente para os brasileiros. E aí, quando entra o fato de, principalmente por brasileiros, eu tiro ele da minha lista de interesse. Por quê? Porque eu não estou indo para um país estudar um novo idioma para falar português. Então, quanto menos brasileiros eu pudesse encontrar, Com certeza, melhor. melhor o meu investimento, né? Sim. Isso rentabilizava para mim. Com certeza. E aí, uma pequena ilha no meio do Mediterrâneo, que foi colônia inglesa por mais de 200 anos, foi a primeira residência do casal Elizabeth e Philip. O casal real. Do casal que era... Casal pré-real. Pré-real, né? Ainda não eles, era eram, real. eles eram, digamos, candidatos à realeza, né? Já eram da família real, mas ainda não era a rainha Elizabeth, né? Então, quando Elizabeth casa com Philip, né? Olha a intimidade, né? De Bebete, A Betinha. De Bebete. Betinha casou com o Philip, e aí? De Lisbeth. Eles, a primeira morada deles, porque o Philip tinha abdicado da realeza grega, né? Que, na verdade, já era uma realeza grega em decadência. Porque Sim, eles, já não né? existia mais praticamente a monarquia. Isso. Não existia, eles já tinham sido, né? Estavam numa situação... Vão. E ele precisava se embora. requalificar para para ser integrado à família real inglesa. E aí foram morar, ele ganha uma posição na Marinha Britânica e vão morar em Malta, né? Então é a primeira residência. Ele tem fotos, inclusive, do Charles nadando em St. Peter's Pool, né? Pequenininho, Criança, exato. E aí, justamente, esse é o destino que eu escolhi. Primeiro, porque em 2017 nós estávamos falando de um forte problema da imigração e dos refugiados africanos para a Europa, né? Então, assim, nós estávamos com um problema social bastante dramático. Humanitário, exato. Muito, muito triste, né? Terrível. Eu, como sociólogo, isso tudo para mim é interessante, é caldo de cultura, né? Sim. Então, eu tenho... O que eu posso ter em Malta? Eu estou indo para um país onde tem vestígios de civilização de 7.000 anos. Tá? Nós estamos falando lá dos fenícios, que foram os primeiros, né, que colonizaram, né, aquela ilha. Nós estamos falando lá de um dos melhores IDHs da Europa. Tá? Um país que fala 2 línguas. Tá? A língua cooficial é o inglês, né, juntamente com o maltês. E que está super bem localizado no meio do Mediterrâneo, né? Com toda a cultura que o Mediterrâneo ali oferece, tanto das antigas civilizações e como também daquilo que se prospecta para o novo mundo. Né? Sim.
Então, a Malta foi este espaço, né, esse destino a qual, para mim, me oferecia as melhores possibilidades, né, para poder fazer a minha experiência, né, internacional e de estudos. Uma das coisas que eu queria também, além de estudar inglês, era poder fazer algum trabalho voluntário, e isso eu consegui. Fui trabalhar como voluntário em uma organização humanitária que trabalhava com refugiados. E também eu busquei, agreguei ao meu, eu precisava agregar ao meu currículo durante o período que estava fora, não só com o idioma, né? Então, além do trabalho voluntário, eu também fui fazer alguns cursos na Universidade de Malta. Então, peguei o calendário de cursos que tinham em oferta durante o período que eu ficaria por lá. E eram cursos livres, né, que estavam abertos a qualquer pessoa, né? E fui, né, fui estudar na Universidade de Malta também. Fiz 3 cursos dentro da área política. Já estava dominando o inglês. Estava dominando nada. Só mas foi, de novo. Mas eu tinha vontade, Sim. né? Eu entendia que isso era fundamental, porque se eu queria aprimorar a língua, tá? O Improve English, eu precisava me largar dentro da língua. E quanto mais possibilidades de contato com a língua, mais eu teria oportunidade de desenvolver. Claro. Né? Não só dentro do esquema metodológico que a escola oferecia. A escola me oferecia uma parte, mas a outra parte era eu que tinha que dar conta. Com né? certeza. E isso é muito importante quando a gente está pensando no destino de intercâmbio, de estudar fora do país, né? Para onde você vai e o quão rico isso pode ser para você, além das 3, 4 horas de estudos que você vai ter lá dentro da sala de aula. Quando você sai para estudar inglês fora do país, você tem que ter claro de que você está indo para fazer uma experiência social, tá? De imersão numa outra língua, de imersão numa outra cultura, tá? E que quanto mais você conseguir dissociar da sua cultura, né, mãe, né, mais você vai conseguir buscar de riquezas, né, dentro daquela... E é super interessante também, porque quando a gente passa, né, por essa experiência do intercâmbio, não temos apenas acesso a essa cultura daquele país. Muitas pessoas de todo o mundo também querem desfrutar dessa cultura e você acaba conhecendo mais de outras culturas ao redor do mundo. Me conte. Quem que você conheceu, assim, de diferente? Então, acho que isso foi um dos primeiros desafios no preparatório ao embarque, né? No pré-embarque, era uma das minhas preocupações, era essa, justamente. Fui entender, primeiro fui estudar meu destino, né? Fui entender o que é que esse destino me oferecia. Então, eu fui ver vídeos a respeito, fui ler a respeito, né? Fui estudar, né? Em 2017 já tinha Google suficiente para isso, né? Então, muita coisa, muito perrengue já foi evitado, né? Graças ao Google. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Para poder... Então, eu fui estudar muita coisa antes, né? Nesse preparatório, nesse pré-embarque, né? Esse pré-embarque foi fundamental. E hoje uma das coisas que eu dou muito valor, especialmente para os nossos alunos de intercâmbio que vêm buscar os nossos serviços na Trust, é justamente de prepará-los o suficiente, né? Porque não é só a negociação, né? Não é só a negociação de você escolher a melhor escola para aquele aluno. É tudo que ele pode desfrutar a partir daquela experiência. Tá? Então, e nunca que seja apenas, e que o aluno tenha muito claro de que não é só um curso de idiomas. Sim. Tá? É muito mais que isso. Sim. É uma vida nova, né? Por mais que sejam 2 semanas ali. É uma vivência, uma experiência. Completamente diferente. E que quanto mais aberto ele tiver... Eu vou te contar uma experiência que eu tive para fazer uma associação com isso que eu estou falando. Numa das viagens à Itália,
Eu tive numa cidade chamada Ancona e eles me levaram para uma cidade que fica ao lado. Ancona está na beira do Mar Adriático, do lado de Castel Gandolfo e próximo a Loreto, tá? E Loreto tem um grande santuário onde é que anualmente parece que o Papa faz o encontro com os jovens, etc. lá, e essa pessoa me levou para esse espaço, para essa santuário lá de Loreto. Eu fui lá, quando eu entrei dentro da Basílica de Loreto, via, entendi que tinha uma imagem de uma santa que era conhecida, ou que eles devotavam bastante, etc. e tal. E não dei muita bola ao final, né? Era o que eu entendia daquilo ali, porque ainda estava na fase de não dominar e não entender a língua e não tinha me preparado para aquela experiência. Quando eu saio de Ancona, entro no trem no dia seguinte para ir para Roma, porque eu estava já em trânsito para o Brasil, eu pego o folheto que eu tinha pego em Loreto. E a história justamente daquela... Tinha uma capelinha dentro da grande basílica e que eu achei que simplesmente era só uma capelinha, né? Sim. E quando eu estou no trem viajando para Roma, eu vou ler o material que eu tinha pego dos folderzinhos lá e aquela casinha que estava lá, aquela simplinha, exatamente. Não tinha nada. A história, eu rezo a lenda, justamente que era a casa onde morou Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Duas Senhora. vezes. E aí isso faz assim, Sério? meu Deus, eu tive lá, né? Vou te fazer essa experiência, essa história aí. Eu nem olhei direito nessa casinha. Então, tá entendendo? Assim, quando a gente não se prepara, quando a gente não tá preparado. Então, assim, eu acho que o pré-embarque, uma experiência dessas, ela é fundamental, com né? certeza. Então, e ter muito claro, quando você vai para uma experiência de intercâmbio, o que a gente costuma dizer também para os nossos alunos, você não está indo a turismo. Tá? Você está indo para uma experiência de imersão, de vivência, tá? De viver como os locais, tá? Isso é importante entender. E se não tiver perrengue, não é intercâmbio, né? Então, isso faz parte da própria história. Sim. Então, assim, o pré-embarque ele é fundamental, porque você precisa, né? Eu vi muitos colegas meus que foram para o mesmo período que eu, que estavam lá para estudar o idioma, etc., mas que não vivenciaram tudo que eu pude vivenciar, porque o fato de eu ter estudado um pouco sobre a Universidade de Malta, ter pesquisado antes, saber se ela oferecia ou não cursos né, abertos a estrangeiros, o fato de eu ter pesquisado sobre as organizações e ter prospectado antes de sair do Brasil essas organizações humanitárias que estavam trabalhando com refugiados. E sabe qual é o primeiro desafio que eles fazem com os refugiados quando chegam nessas organizações? Qual o primeiro desafio que o refugiado tem? Que medo, não sei. A língua. Se ele não sabe o idioma do país que ele está chegando, ele não consegue mais nada. Né? Então, ele precisa, para ele conseguir um emprego, ele precisa do idioma. Né? Para qualquer coisa, né? Para pegar o ônibus, para qualquer coisa, ele precisa do idioma. Para ir no mercado, ele precisa do idioma. Sim. Né? Então, isso... e foi muito interessante, porque eu fui para trabalhar com eles, mas eu mal e porcamente falava inglês. E eu entendi o quanto eu poderia agregar dentro daquela experiência, porque eu estaria aprendendo junto com eles, dentro do próprio processo. Né? Nas primeiras aulas na Universidade de Malta, eu entendia bolhufas do que os professores falavam. Né? Mas eu estava lá. Sim. Né? Não conseguia interagir com os colegas ainda, mas eu estava lá. Sim. Era um brasileiro perdido. Eles sabiam de Paulo Freire, isso era muito bom. Nossa, né? gente. Sim. Então, o quanto é fundamental essa coisa do preparatório, do pré-embarque, de você ter um projeto além. Eu acho que às vezes as pessoas podem achar meio chato, né? Você tá pesquisando coisas ali, tipo, tá, mas eu já vou para lá, por que eu preciso fazer tudo isso antes? Mas você contando realmente
essencial você ter esse estudo primeiro, para daí entender o que vai ser interessante para você, o que não vai, se é mesmo esse destino que vai brilhar o teu olho ou não. Então, eu acho que é super importante. E hoje, um dos desafios que a gente tem dentro do atendimento que nós oferecemos é justamente isso, assim, esse preparatório, esse pré-embarque com o aluno, né? De reuniões até sistemáticas com ele, para ir preparando de tudo, né? Até o turismo que ele vai, né, fazer, de que a gente possa estar ajudando, contribuindo a partir da experiência que nós temos. Tá? Então, a gente vende essa expertise dentro do próprio projeto, não só uma conexão com uma escola de idiomas. Quando você fala assim, você vai para um outro país, vai como intercambista, você vai conviver com outras culturas que não são só as culturas dos locais, né, daquele país, sem dúvida alguma, isso era um dos grandes dramas que eu também tinha, porque eu sabia que o Malta era muito procurado pelos turcos, né, porque a Turquia está muito próxima. E um dos dramas que eu tinha era pelo fato de eu ser gay, tá? Como que eu vou, né? Eu tô sabendo que eu tô indo para um dos países e que tem, digamos assim, Malta também, a questão da diversidade, era um dos primeiros países que reconheceu a questão do casamento civil entre homossexuais, etc. e tal. Mas como que eu ia dividir um quarto com talvez alguém de uma outra cultura e que não lide com a mesma perspectiva da diversidade, né? Mas é difícil, porque no Brasil, na tua cultura, às vezes você já enfrenta situações que não são nada convidativas. Então, imagina você dividir um quarto com uma pessoa de uma cultura que também não é muito aberta, eu já estava né? me imaginando eu sendo assim, à noite, vindo com um travesseiro, né, e me matando sufocado, né? A nossa imaginação Mata é esse ótima, viado, né? Algo do tipo. E aí, claro, né, como eu estava me preparando e preventivamente, né, eu queria voltar vivo para o Brasil, era o mínimo que eu estava pensando, né? Talvez sem dinheiro, mas mais vivo, né? Respirando, tava exato. bom já. E aí, o que acontece? A primeira coisa que eu fiz com a minha agência, eu trago essa questão, né, pro gestor da minha agência, com quem estava fazendo. E aí a importância de você procurar bons profissionais, agências preparadas para isso, né? Nada contra a qualquer jovem que esteja à frente, né, dentro dessa agência, mas antes de eu prospectar a minha agência de intercâmbio, eu prospectei várias, e muita gente inexperiente no balcão atendendo, né, só porque tinha feito um summer camp aí, ou uma experiência como teenager, né, um intercâmbio de férias, etc. Sim. e tal, já estava habilitado para Vender o intercâmbio. Vender intercâmbio, prestar consultoria. Sim. Por um produto que é caro, Sim. tá? Que exige expertise, e que nós estamos falando de algo que, para a grande maioria, é a primeira e, para muitos, pode ser a única experiência, né? Porque você guardou... E dependendo do trauma, é a única porque exatamente imagine, não foi legal. Né? E eu sabia disso. Nossa, eu estava com 45 anos na época. Então, assim, era uma vida que eu tinha, né? Que assim, eu sei o que estava me custando aquilo. Sim. Tá? E aí eu sei que um dos alertas, então, eu pedi para a minha agência, né, para a pessoa que estava responsável por preparar a minha viagem, disse assim, olha, uma das coisas que eu não quero é dividir quarto com turco, né, e de preferência, tá? E vou falar com muita tranquilidade, porque a gente vai chegar à resolução disso, certo, né? Aos preconceitos que a gente vai levando na bagagem. Sim, tá? sim. Então eu não quero dividir quarto com turco porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo deles não aceitarem minha condição, né? Da minha orientação sexual, etc. e tal. E aí, para evitar problemas para ambas as partes, vamos então, né? E de fato, a escola teve todo o cuidado comigo, tá? Nesse sentido.
nós, o prédio, né, o edifício onde é que nós, que era a residência estudantil, as escolas normalmente têm as residências estudantis, tem as host families, enfim, tem várias alternativas. Nessa escola, e aí é importante também dizer, eu não fiz a opção pela escola mais barata na época, porque justamente as escolas mais baratas normalmente são as escolas que têm maior número de brasileiros. Isso em toda parte do mundo. Sim. Por quê? Porque elas são mais acessíveis. Sim. Né? Nós estamos falando, né? Tivemos que fazer a comparação entre o real e o euro ou qualquer outra moeda estrangeira, a gente vai ter uma discrepância bastante alta. Sim. Mas como eu tinha aquele tempo para poder fazer aquele investimento, então eu dediquei um recurso financeiro que eu pudesse pagar algo melhor, porque era a experiência. Eu não queria uma experiência ou mais Não era mais um adolescente de 18 Exato. anos fazendo o Era uma experiência intercâmbio. de um sênior ali, né, e tal. Bom, diante disso, eu fiz essa opção por uma das melhores escolas, né? E ela tinha várias estruturas, tem desde resort para famílias que vão para passar temporadas e querem fazer né, o curso durante esse período, né, de férias, 2 semanas, etc. Como também as residências estudantis. E aí sempre eu pedia assim, olha, a condição é o mínimo de brasileiros possíveis, não quero ficar em turmas com muitos brasileiros e nem dividir, né, apartamento com brasileiros. Nem sempre é possível você não dividir, dependendo do número, dependendo da temporada que você vai, não dividir apartamento com brasileiros, porque dependendo do número de alunos da escola, não é possível. Só vai ter brasileiro no local. Vou lá botar um apartamento só para você. Não, até porque isso custa muito caro. Muito caro. Acomodação é uma das coisas mais caras que se tem hoje, quando a gente trata de intercâmbio. Tá? Então... Mas a escola conseguiu fazer um ajuste, eu acho que em função muito da questão, especialmente da condição sexual, de me preservarem, e eu dividi o primeiro apartamento que eu fiquei, eu dividi com 2 francesas, uma sul-coreana, um colombiano, um sul-coreano. Eu dividia quarto com mais 2, um colombiano e um sul-coreano, e aí nós estamos entre 5, 6 ali. E cada temporada, cada semana isso muda, né? Vai mudando, porque as pessoas elas entram e saem e entram e vão. Né? É difícil hoje em dia uma pessoa que vá para ficar, como você fez, um ano sabático, né? De Isso. estar ali. Então, às vezes pega férias, às vezes pega uma licença especial. Especialmente porque eu fui para o período de alta temporada. Tá? Então, eu cheguei no período de alta temporada, eu aproveitei toda a alta temporada na Europa. Então, isso também tem um custo mais alto. Tá? Então, tem os custos suplementares, porque nesse período é o período mais caro que tem para ir para a Europa. Né? Especialmente para um destino no meio do Mediterrâneo, tu imagina, nós estamos falando de uma ilha, né? Uma ilha paradisíaca, que é Malta. Tem turismo tanto europeu quanto de toda a parte do mundo. Né? Todo. Perfeito, tranquilo, beleza, tudo funcionando. Tudo funcionou. Quando eu cheguei no apartamento, estava tudo ok, tudo como eu tinha encomendado. Estranhando, né? Show de Cadê bola. o perrengue nesse negócio? Show de bola. Quando eu entro na minha sala de aula, normalmente a sala de aula com 10, 12 alunos, né? Especialmente alta temporada, nós éramos 12 alunos, desses 12 alunos eu acredito que 6 ou 7, se bobear, né? Não, mas eram 5 ou 6, eram turcos. E entra aquele... Né? E entra uma trupe de turcos, assim, 4 meninos, né? Entraram. Quando eu botei o olho num deles, eu disse assim, eu não fui com a cara daquele. Esse né? aqui? Porque eu já vim com toda a minha carga de preconceito, de discriminação, etc. Sim. Porque eu estava querendo evitar ser discriminado, mas eu estava também, né, discriminando uma outra cultura. Os dois né? lados, né? E ok, né? Primeira aula rolou, eles super debochados, não sei mais o que e tal, mas beleza, né? A interação estava acontecendo, né? Dentro da turma, etc. Não demorou uma semana, né? Eu não andava com outro grupo a não ser com os turcos. Né? Meu Deus, os extremos. E foi uma coisa 80. mais fantástica que eu poderia ter tido, né? Uma coisa primeiro, né? Andar com os turcos significava falar inglês o tempo todo. Sim.
tá? Sim. Os turcos se tornaram os meus melhores amigos, tá? Hoje, assim, se eu disser assim, se eu tiver que elencar meus 10 melhores amigos, tá? Os turcos estão 2 deles são turcos, tá? Sensacional. 2 deles são turcos. Tá? E um, assim, que tá ali no elenco dos 3 ou 4 melhores amigos que eu tenho. Tá? E que a gente se fala até hoje, tá? E que tem um carinho imenso. E foi muito complicado, assim, porque como é que eu vou abrir a minha condição, né? Para eles, diante da questão toda cultural, que eles veem, etc e tal. O dia que isso aconteceu foi fantástico, né? Eu cheguei para o Murat e disse, Murat, olha, né, a condição é essa e tal. Ele olhou para mim e disse assim, você é meu irmão. Nossa. Não importa. Até me arrepiei aqui. Entende? É uma reação que você não estava esperando, de todas as reações. Eu me debulhei em chorar, né? Porque justamente o Murat, ele era o garanhão da escola, né? E a mulherada toda da escola era quem queria... Era apaixonada pelo Murat, e o Murat, né, era o que dominava o território. Eu chamava ele de Il Capo, né? E justamente eu nunca fui, sempre na escola, sempre fui um nerd, né? E sempre fui aquele que sentava na frente, lá perto do professor, e o Murat era da turma do fundão, né? E foi uma coisa incrível, né? E a possibilidade que a gente tem na vida de poder fazer essa transição, especialmente de quebrar paradigmas, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente vai aberto para outras possibilidades, né? O universo ele vai te entregando essas coisas, só que você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto que você entrou dentro da capela, aquela capela era simplesmente na casa de Nossa Senhora, tá? E você ignorou isso, né? Talvez seja lenda, mas também vai que seja verdade, né? Eu tive lá. Né? Sim. Então, a importância de a gente poder ir, né, com o coração aberto, com a mente aberta, né? Open mind, né? Isso se fala muito. Acho que uma das palavras que a gente mais fala, né, em inglês, quando a gente vai para uma experiência de intercâmbio é essa, né? Do open mind, né? De estar com a mente aberta mesmo para você fazer e desfrutar de tudo que o intercâmbio tem para ti, né? Sim. E como que foi essa parte essa desmistificação do turco que você tinha na tua cabeça e o turco que se tornou teu melhor amigo? Foi natural durante a aula? Vocês saíam depois? Como que o cotidiano vai promovendo essas oportunidades se você está com a mente aberta para isso, né? A coisa ela passou a acontecer dentro da sala de aula, claro, e da sala de aula você vai construindo relacionamento, porque o caminho, e aí uma das coisas mais bacanas, porque aqui no Brasil você está acostumado, entra no seu carro, vai embora da escola e, né, acabou. Cada um para sua casa e pronto. Ocorre que quando você vai para o intercâmbio, cada um para sua casa, a casa normalmente é de todo mundo, né? Você estuda e mora na mesma residência ou no mesmo prédio em que teus colegas de aula. Sim. Então, e aí você tem o caminho da escola até a residência. Então, esse caminho também ajuda muito, né? Tem muita coisa que você vai descobrindo, não só da paisagem, mas da interação social, né? O fato de você não... Eu morava numa residência em que eu caminhava 30 minutos para chegar até a escola. Só que quando eu estou falando de caminhar 30 minutos até a escola, eu estou falando que eu estou caminhando à beira do mar Mediterrâneo, um mar azul maravilhoso, com iates né, ancorados. É uma paisagem uma bem vista. E essa era a minha paisagem de todo dia, né? De ir para a escola, né? Então, assim, esse era o meu caminho. Sim. Né? Esse era o meu caminho da roça, né? Que roça linda. Exato, né? Ai, adorei. Então, um dos maiores, por exemplo, a Bahia, a qual as escolas em Malta, e quando nós estamos falando de Malta, nós estamos falando, a segunda maior economia de Malta são as escolas de idiomas. Isso é uma curiosidade fantástica, né? Porque muitas escolas de idiomas se instalam lá justamente por ela ser, primeiro, um paraíso turístico, né? Sim.
com tudo aquilo que ela tem de paisagem, etc. O fato da língua, né, de falar em inglês. As crianças até vêm de casa falando maltês até chegarem à escola, mas quando chegam à escola, nível secundário, eles já só se fala em inglês. Na universidade não se fala outra língua a não ser o inglês. Nossa. Então, tudo isso que você pode desfrutar daquela ilha. Então, esse trajeto da escola para casa, ele vai promovendo a relação. De ir no mercado com eles, vamos fazer uma janta, né? Então, tudo isso quando nós estamos falando de intercâmbio, tudo isso é intercâmbio. Sim, sim. Tá? A palavra é intercâmbio, né? Até em inglês, quando a gente fala o exchange, né? É essa coisa, é da troca Exato. mesmo. É de você se doar e você receber essa informação toda, né? De comida. E para acontecer o exchange, tá? Ele não é como é que eu vou te dizer? Ele não é um colocar no outro, simplesmente. Não é só receber, né? Ela depende para que a troca ela aconteça, para que o exchange ele aconteça, tá? Precisa da abertura de ambos os lados. Sim, para dar o clique ali, Exatamente. Então, isso foi uma das experiências mais fantásticas, né? Depois teve um período em que eu dividi quarto com turcos, né? E eu me tornei na verdade, quando o Murat ficou mais 2 meses, depois voltou para a Turquia, eu continuei com a gangue dos turcos, né? Me tornei um membro da gangue dos turcos. O Murat, me lembro que depois de lá, ele é um empresário de uma grande empresa de tecelagem, de tecidos lá da Turquia. E ele mora numa região bastante complexa, porque é uma região próxima à Síria, então isso tem problemas bem sérios em função da guerra da Síria. E aí ele me manda depois um relógio. Hoje eu deveria ter vindo com o relógio do Murat, inclusive, que é um dos relógios que eu uso assim, com maior afeto, é o relógio que eu ganhei dele, né? E a gente se fala, 2 semanas atrás ainda a gente se ligou, né? Ele estava na Nigéria, eu acho. Né? É um empresário que tem em vários lugares. E ele estava, acho que na Nigéria, né? Nos ligamos, falamos seguidamente por vídeo chamado. O Murat não consegue falar por telefone, ele tem que fazer por vídeo chamada. Né? Moderninho. Sim, mas hoje a tecnologia oferece. Inclusive, eu tenho uma grande dificuldade com relação a só ouvir em inglês. Né? Não é o meu, digamos assim, o meu skill mais forte, né? Então me facilita bastante, né? Com certeza. E hoje são amigos para a vida, né? Hoje, semana passada ainda comemorava o nascimento do bebê de uma das minhas roommate francesa, né? Então, assim, tudo são isso... relações que você leva para a vida, né? Que é um momento... Semana passada ainda curtindo uma foto da Soin, que é uma sul-coreana, né? Que mora em Seul, e ela dizendo, estou trabalhando nisso agora, etc e tal. Como é que você tá, Alex? Né? Me chamam de Alex, todos me chamavam pelo segundo nome. Então, assim, são relacionamentos que a gente mantém, né? Sim. Eu sei hoje a Ana Cardona, que é uma colombiana, está passando férias hoje em Madrid, né? Eu sei que uma outra colombiana que também que a gente desenvolveu um forte vínculo, que depois ela saiu namorando com um turco, né? Quase casou com um turco. E desses intercâmbios também pode acontecer de tudo, né? Esteja aberto a qualquer possibilidade. Sim. Então, assim, passaram-se... Olha, eu voltei para o Brasil em 2018, né? Já se passaram quase 5 anos, né? E esses vínculos não se dissolveram. Isso é o mais fantástico, né? Dos brasileiros que também estavam lá, que a gente ainda tem o grupo de contato diário. Eu falo com a Dani lá de Belo Horizonte, com o Will lá de Barueri, em São Paulo. São meus amigos que estão presentes no meu cotidiano. Né? Assim como estão também os estrangeiros, né? Eu estava aqui me preparando para entrar, eu estava lá ainda vendo a Alice, que é uma outra francesa, que mora no sul da França, passando férias, né, na Córcega, né, e viajando com ela, né, e tudo aquilo que o intercâmbio me promoveu e que ainda rende na minha história e na minha vida. É muito legal, eu acho que principalmente você
traz essa relação até para mais muitos anos, porque querendo ou não, foi uma parte da tua vida que você compartilhou com esses estranhos que hoje se tornam, né, pessoas muito importantes na sua vida. Estranhos íntimos, né? Sim. Porque eu tô dividindo banheiro, quarto, tá? A vida, Sim. a comida, Sim. os perrengues. Todos. Então, assim, é um estranho íntimo, né? Então, assim, tudo que o intercâmbio pode te promover. Só que, para que isso aconteça, você precisa do quê? Tá aberto para receber tudo Além isso. disso, para estar aberto, você precisa da língua, do idioma. Inglês, exatamente. Se você não tem inglês... Emocionalmente, você precisa estar aberto e praticamente não você tem precisa do inglês. exchange, Exatamente. né? Vai ter mímica, Vai. tá? Muita mímica. Mas você não vai poder desfrutar de tudo aquilo que... Sim. Né, E poder receber, né, todas as informações e todas as coisas gostosas e as dores e as delícias, né? Você poder trocar isso, acho muito legal. Quer falar de perrengue? Tem um Bora. perfeito, Ai, já que falamos de turcos. Ah, Quando eu estava vindo adoro. retornando para o Brasil, assim, às vésperas, eu estava voltando para o Brasil e a minha conexão era em Istambul. O voo sairia de Malta, que depois de Malta fui morar em Berlim, né? Morei em Berlim por 3 meses, fui preparar pro doutorado. Então, quando eu estou retornando para o Brasil, eu faria um pit stop em Istambul, e nesse pit stop em Istambul eu resolvi fazer uma parada um pouco mais prolongada. Quando você vai pela Turkish Airlines, você tem a possibilidade, em função do fuso horário, de... Ou você, quando você faz a conexão, ou você aproveita para fazer um passeio, um tour pela cidade, ou dependendo do horário que você chega em Istambul, eles te mandam para um hotel para você dormir e no outro dia pegar o voo. Como eu sabia que tinha esse pit stop também no retorno, o que eu pedi? Eu pedi para fazer uma parada em Istambul, porque eu queria conhecer um dos meus lugares de sonho. sim. Que era a Capadócia. E então eu pedi uma parada de uma semana em Istambul. Nossa, tem todo esse tempo? Eu achei que fosse, assim, uma Não, parada... mas normalmente a parada é de algumas horas, mas você tá. tem a possibilidade de pedir para Nossa, a que aérea, legal. já que você vai fazer uma conexão de parada de algumas horas, e você fazer uma extensão. Existe essa possibilidade. Nossa, que legal. Algumas aéreas, elas te oferecem permitem isso. Então eu fiz do tipo, eu cheguei num dia e reprogramei o meu reembarque, né? Minha conexão eu reprogramei para uma semana depois, né? Sensacional. Então eu tive a oportunidade de poder conhecer Istambul, e de Istambul eu já embarquei para Goreme, que é onde fica, né? Meu pai se chama Jorge, e aí eu queria conhecer a terra de São Jorge. Sim. E claro, obviamente que eu queria conhecer a Capadócia, queria conhecer os balões e enfim, aquele lugar mágico. Sim, um lugar mundo mágico, novo, né? mágico. Né? Eu não tenho dúvida de que todo ser humano no mundo é um dos lugares que todo mundo deveria ter o direito a conhecer uma tardezinha. Não, uma tardezinha não dá, porque precisa de mais, né, do que isso. Né? Um dos perrengues justamente foi em Goreme, porque uma das experiências que eu não consegui fazer foi andar de balão. Esperei 3 dias para que isso acontecesse e o clima não ajudou. Eu cheguei em Goreme, quando eu aterrissei em Goreme, tá? Chego na cidadezinha, que ela é minúscula, a cidade, os balões, tudo lá em cima, maravilhoso, todo mundo viajando de balão, etc. e tal. Já a primeira coisa que eu fiz foi comprar o meu ticket para viajar de balão, né? Ok, esperei o dia seguinte, esperei outro dia, né? Fui acordar 4 horas da manhã para ir porque às 7 horas é a hora que levanto, né? Quando chega às 7 horas, o clima não favoreceu, não tinha, né? Como é que é? Não estava propício para voo. para poder voar, Ai, etc. chique. Cancela tudo, etc. e tal. E espera pelo outro dia, no outro dia de novo. Só que eu fiquei, acho que 3 ou 4 dias em Goreme. E no último dia, que era a minha última alternativa, de manhã, também não rolou de poder viajar. Então, já tinha absorvido a frustração e, claro, botando, né, e jogando para o universo, e disse, eu volto para esse lugar. Sim. Né?
E quando a van veio me pegar para me levar para o aeroporto fica mais ou menos 1 hora de Goreme, né? Quando a van veio me buscar, adivinha o que aconteceu? Obviamente, os balões começaram a subir. Que ódio. Isso. Mas o perrengue não foi esse. O perrengue, na verdade, ele acontece em Istambul, né? Eu já estou habituadíssimo. E meus best friends são quem? Turcos, óbvio. Né? Os meus best friends, meu maior, como é que é? O meu maior terror se tornou o meu maior amor, né? De todas as nações que estavam por lá, né? Estou eu caminhando lá no calçadão principal lá de Istambul, e era a véspera de eu vir embora para o Brasil. Era justamente, eu acho que no dia seguinte eu ia embarcar para o Brasil. E eu tô indo para comer um Burger King da vida, qualquer um coisa. lanche, né, desses aí. E eu disse, vou comer alguma coisa rápido e volto pro hotel. Até porque eu tava com o dinheiro contadinho, pelo fato de não vir com dinheiro, sim, né, da Turquia, da né? Turquia, ou, né, ou euro, enfim, que fosse. Aí eu vou lá, né, tô a caminho, ficava umas 2 quadras do hotel onde eu estava no hotel bem no centro de Istambul. E nisso passa um turco por mim e me cumprimenta, né? Eu tava chovendo e muito frio e eu tava com o gorro na cabeça, né? E ele pensava de certo que eu fosse algum europeu, ou eu era muito confundido com um russo, né? Na Europa todos achavam que era russo, né? Por fato de ser muito branco, sim, e tal, carecão. E aí eu sei que... Daí ele fala comigo e eu digo que eu sou brasileiro. Brasileiro! E tal. E brasileiro sempre é bem aceito em qualquer parte do mundo, né? Isso é fantástico e tal. E aí ele puxa assunto e a gente vai conversando. Ele disse assim, você não quer ir jantar comigo? Eu vou aqui num restaurante super tradicional aqui da Turquia. Né? Ele estava dizendo que ele estava morando em Dubai, né? E estava de passagem em Istambul. Eu disse, ok. Vamos aqui, restaurante. Quem é você? Né? Eu não sei, mas vamos. Exato, mas restaurante típico e tal, uma oportunidade, temos que estar abertos. Sim. Tá? Exchange. Tá? Talvez essa não fosse. Talvez fosse a única oportunidade que eu não deveria estar aberto. Vamos ver como é que termina essa história. Perfeito. Vamos lá. Né? E aí nós estamos caminhando. Ele dizia que era perto, né? E nós estávamos numa rua super movimentada. Tava tranquilo, né? Para quem já tinha passado o perrengue lá de que pudesse sido picado lá na Itália, né, por tráfico de órgãos, tava, né? Ótimo. Meu Deus, maravilhoso. Agora os turcos são meus best friends. Eles não vão fazer nada comigo. Por óbvio, não vou fazer, né? Sem sombra de dúvida. Ok, vamos lá. Quando nós chegamos no lugar, a gente sobe uma escadaria longa, né? Nesse lugar é no 2º andar. Quando eu entro no lugar, eu passo a entender que eu estava, na verdade, num bordel turco, né? Não era um banho turco, era um bordel turco, né? Gente, eu acabei na zona de meretrício em Istambul. Agora, me responda, Thaís. O que faz um viado dentro de um bordel em Istambul? Eu saía correndo, socorro. Como sair correndo, né? Como sair correndo? Eu tô em Istambul, né? Disse assim, vai, agora. Eu disse, olha, eu sou gay e tal. Nas TVs na Turquia, faz pouco tempo que eles liberaram a Wikipedia, né? Ou melhor, o YouTube, ou... Todas essas coisas mais... coisas que pudesse dar acesso a conteúdos sexuais, etc e tal, eles... Era bem restrito. É restrito ainda, né? Então, há pouco tempo, foi aberto algumas sites aí, né? Então, eu estou sabendo que eu estou num país conservador, então eu respeito aquela cultura, etc e tal. E aí vou parar dentro de um bordel, Jesus, e agora? Como é que eu saio dessa? Não sei. Bom, vamos beber? Vamos beber. Ok. E nisso chegam 3 mulheres, né? 3 búlgaras.
Entre essas três mulheres, vêm sentar conosco. Vamos pagar um brinde para as meninas? Vamos pagar um brinde para as meninas. Né? Cada um com uma menina. Né? Ok. Ok, o que me resta aqui. Moço, pode ficar com todas. Vai tá tudo bem. Né? E aí senta, do meu lado sentou uma loura búlgara. E vamos lá. Vamos pagar um drink das meninas? Vamos pagar um drink. Né? As meninas pegavam aquele drink e puf, tomavam num gole só. Disse, ok. Né? Vamos pagar mais um drink para as meninas? Vamos pagar mais um drink para as meninas. Né? Quando chegou no terceiro drink e elas bebiam aquilo só num gole, eu disse, aqui tem treta. E eu tô num golpe. Né? Eu precisei de 3 goles para entender, pra ficar que eu lúcido. tinha caído no golpe. Claro que eu me antenei que a primeira coisa que eu fiz foi, quando eles pediam as bebidas deles, eu não pedia a mesma bebida que eles. Tá? Porque eu entendi que tinha um cenário que não me favorecia e que eu estava numa situação de risco. Tá? E de alto risco. Eu tô chocada. Porque assim, eu passei por perrengue nessa vida, mas não nesse nível de perrengue. Isso. Eu estou falando do meu último dia de vida na Europa, né? Eu estou voltando para o Brasil, tá? Eu tentando voltar naquelas alturas, né? Tentando sobreviver, Exato. não é mesmo? E quando né, chegou ao terceiro... eu não pedi a mesma bebida, tomei esse cuidado, pedi uma cerveja enquanto eles pediram um uísque, né? Justamente porque era algo que vinha fechado e que, né, na teoria, seria mais seguro. Digamos assim, né, eu estaria na Turquia como os turcos, né, mas né, na medida de segurança ali. Sim. Ok. Quando eu entendi que eu estava dentro de um golpe, eu precisava me desvencilhar. E aí toda a minha estratégia era como eu saio disso. Primeira coisa, quando você chega em qualquer país estranho, você tem que fazer como segurança, já, se possível, já desde o aeroporto, compre um chip que funcione. Tá? Então, você precisa ter um telefone que funciona. Você precisa de internet. A primeira coisa que você precisa em qualquer país para ter segurança. Eu fui para Moscou, né? Fui para a Rússia, fui para República Tcheca, viajei, fui para a Grécia, pude experimentar os mais diversos lugares, mas sempre, né? Com telefone ativo, com internet funcionando. Então, isso sempre te coloca numa situação de mais segurança, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu faço ali naquela situação, né? Que talvez nenhum telefone pudesse me ajudar. Bom, aí o que eu imaginei? E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e eu entendo assim, eu estou indo embora. Então tá, então você vai embora, então vamos pagar a conta. Quando chega a conta era algo assim, se era uma conta que para 3 deveria de dar uns R$300, a moeda turca ela é muito próxima ao real, tá? A valorização do real, estava dando ali em torno de R$3.000. Tá? Nossa Senhora, e você com a moedinha contada ali. Eu com moeda contada, porque era só o dinheiro do Uber para ir para o aeroporto no dia seguinte. E eles quiseram dividir, óbvio, não era Por cada óbvio. um paga o seu. Por óbvio. Não. Aí um deles saiu para buscar dinheiro, não sei que dinheiro. Aí eu olho para aquela conta e digo, então, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Começou por aí, eu não tenho. Obrigada, pessoal. Eu podia sair dali assim, olha, eu sou viado, mas se eu digo eu sou viado, e vai que eles me matam para eu ser viado. Você pode sair preso, mas sair morto ia ser difícil. Então, bom, a opção é essa. Eu prefiro sair preso do que morto, né? Então, o que vamos fazer? Então, como é que nós vamos resolver isso? Sim, bom, simples. Vamos chamar a polícia. Eu disse para eles. Chamar a polícia? Sim, vamos chamar a polícia. Em primeiro lugar, eu sou estrangeiro. Tá? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no Google, tá? Qual era o telefone da polícia estrangeira em Istambul. Estrangeiros. Tá? Mas daí você também, olha,
Eu nunca pensaria nisso. Não, mas eu tive tempo para pensar, porque no terceiro, quando deu a terceira derrubada, eu já entendi que elas estavam tomando era água com limão e não era o drink, porque senão elas já estariam Já super estavam bêbadas. muito- sim, Tá? sim. Então eu me dei o tempo necessário, tá, para poder pensar como eu sairia daquele perrengue. Porque era a única alternativa que eu tinha. Eu disse, eu preciso sair desse Sim. lugar Sim. e sair vivo, né? Amanhã eu preferência. quero ir para casa. Tá? E aí, então, deu tempo para poder planejar. De pegar o telefone discretamente, de procurar o telefone da polícia estrangeira de Istambul. E aí, o que é importante aí? Você falar inglês, né? Graças a Deus já tivemos aí um tempo, um ano de Exato. inglês. Yes! Fazer uma para a Turquia depois, né? Depois que você estiver dominando inglês, tá? Ai, meu Deus, sim. E aí, então, vamos lá, procurei direitinho, ok. Quando eles disseram, né, quando eu disse que não tinha dinheiro, como é que nós vamos resolver isso? E eu digo, eu truco. Polícia. Polícia. Por que não? Vou resolver com a polícia, não tem problema. Eu sou estrangeiro, eu vou resolver com eles. Eu vou dizer que eu não tenho dinheiro para pagar essa conta aqui dentro de um bordel, tá? E quando eu falei que ia chamar a polícia para resolver o meu problema, que eu ia me entregar para a polícia, né? Sim. Turca. Me levam, Me pelo leva, amor de Deus. né? Mas me tira daqui. Aí eles se assustaram. Eles disseram assim, não, vamos conversar então lá no escritório. Eu disse, não tem escritório. O que eu tiver que resolver, eu vou resolver aqui. E tô ligando aqui pra polícia. Toquei o telefone e fiquei. Gente, ninguém atendia naquele telefone. Que ódio. Tá? Ninguém atendia, mas estava lá chamando. Mas o pânico gerou entre eles. Eu já ia dar uma de louco e começar a falar mesmo que não atendesse. Eu ia dizer, pode vir, moço, venha, porque eu tô com um problema aqui. Venha, os moços não querem me deixar sair, eu preciso sair com a polícia. Pronto. E aí eu sei que nessa conversa, nessa tensão com relação, chama a polícia, eles viram que eu tinha telefone, eles viram que eu estava chamando a polícia. Realmente. Não sei se era real que existia essa polícia turca, até hoje eu não sei se ela existia. Só sei que eles disseram assim, o que você tem aí na carteira de dinheiro? Eu deveria ter uns 600, né? Eu disse, tem 300. Ainda truquei, ainda tava E tava se achando ali. Meu Deus do céu. Tem 300. Eu disse, eu não vou sair sem dinheiro daqui ainda, eu preciso né? do Uber, Eu pessoal. preciso pagar o Uber amanhã de manhã. Né? E eu tinha transferido pro meu cartão, eu tava com pré-pago, então era o suficiente. isso. Não vou sair no total prejuízo desse negócio, eu vou pagar o que é justo, 300, né? Deixa esse dinheiro aí e vai embora. Eu peguei, larguei o dinheiro para eles, quando eles disseram, vai embora, né? Deus. Eu só peguei uma mochilinha que eu tava na mão. E, olha, aquela escada. E aí, assim, eu me lembro que ao final da escada tinham acho que uns 3 seguranças. Eu disse, só que me falta esses seguranças me pegarem ali, né? Mas eu consegui passar correndo por eles, né? Desci acelerado. Né? Não como fugitivo, porque eu não queria dar na cara. Vai que eles acham que eu tô fugindo daqui, eles vão me prender, esses seguranças. E, graças a Deus, escapei desse perrengue. E hoje estou aqui para contar essa história. Voltar para o Brasil, graças a Deus, gente. E empreender na área de turismo para que de intercâmbio, né? Para que outros não caiam nessa cilada. Se cair nos perrengues menos leves. Os né, gente? Por exemplo, o meu perrengue eu fui agarrado por um francês, né? E veio outro embora aqui querendo tacar uma garrafa nesse que tinha me agarrado. Então, esse foi básico, Mas perto te agarrado do teu... em que sentido? Afetivo? Não, ele tava me fazendo de escudo humano mesmo. Era essa. E Malta tem isso, sabe? Era esse negócio. Você não se comporta direito dentro dos bares, quando você vê... Sabe aquelas imagens que tem de filme de cowboy, que o cara sai rolando pela porta fora? Funciona. Eles não pestanejam com relação a isso. Deus se você não se comporta, se você se passa com uma menina lá dentro, ou se você bebe além da conta, etc e tal, eles não têm pudor algum de pegar o cara... Ir embora. Eu vi gente já rolando escada abaixo, né?
Sim. Precisava de um maltês nesse momento que o outro me... É? Talvez seria uma coisa importante, muito bem. Mas foi um perrengue, graças a Deus sobrevivemos, olha só. Enfim, não recomendo, tá? Não recomendo. Recomendo a ir à Turquia. Istambul é um dos países mais lindos que eu conheci. Goreme, então, é um dos berços, né, de civilização aí, com uma história fantástica. Continuo tendo, né, os turcos como os meus best friends forever. Sim, tá? não traumatizou com esses horrorosos aí. E volto para uma outra experiência, né, mais segura. Enfim, né? E é isso, muito bem. Nossa, muito obrigada por você ter vindo participar, professor. Eu acho que foi incrível todas essas experiências que você compartilhou com a gente. Eu acho que o pessoal vai se divertir um pouquinho aí quando estiver vendo. Já sabe as dicas, não vão para a Turquia sem conhecer alguém, pelo amor de Deus. E com um chip de telefone. Com um chip de telefone, acho super importante. E queria agradecer, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Foi muito legal trazer todas essas experiências e a importância que a gente sabe que é falar inglês, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, para fazer negócios, para sobreviver, para tudo, certo? Eu acho que isso foi uma oportunidade fantástica, né? Especialmente porque quando a gente volta de uma viagem, a gente volta com muitas fotos, né? Uma das coisas que eu não trouxe dentro da minha mala foram souvenirs, sabe? Uma das coisas, eu trouxe muitas fotos, muitas lembranças, muita história, né? E que bom que hoje a gente tem o espaço de podcast para contar essas histórias. Sim, com certeza. Né? E claro, tanto para contar as histórias de vivência, né? Daquilo que a gente teve como experiência, mas especialmente para trabalhar com o aspecto formativo, né? O quanto que se pode aprender a partir da história do outro. Com né? certeza. Muito obrigada pela presença. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E é isso. Boa semana. Até mais. Gente, então agora a gente vai começar o nosso momento Five English. A gente vai falar um pouquinho aqui com o professor em inglês. Eu espero que vocês gostem. Let's go. Speak in English. Wow. Okay, let's go. So, are you used to speak in English here in Brazil, or not that much? A little bit, but little bit. I read all the time because I work with emails, brochures, Reports maybe with the schools, right? yes. Every time I need English Yes. for my work, Yes. for my jobs today. That's awesome, It's- right? To be, it's a way for you to keep practicing, right? Yep. Other is important, and English. I continue training in English because I need continue relationships with with my your friends. my friends, my Turkish friends, my French friends, my South Colombians. Korean friends. In Colombia, I speak in Spanish. Oh my God. Okay. One moment in English, one And moment then in the it's natural, right? When you in exchange. the same phrase. It's like, okay, now it's in English. so crazy, so Uh-huh. crazy, so crazy. Okay, so you went to Malta, and I know that there, as it was a British, there is a very strong British culture there. Probably the British English is more common than American English. So how is it for you to get used to the accents and to understand all of this difference between lots of Englishes? How is it? Okay, in Brazil is very common learning American English. Okay, you know, on the school, on the every Yes. time is. And we listen more to American songs, right? And we have
lots of Hollywood movies here, Yeah, so every I think time it's it's like this. In Malta, yes, Malta speaking. Okay. very strong influence British English. It's so nice because for speak for listen is more for me today is more easy listen in British English is for me is more clear Yes. than American English. Yes. For me, American English is so difficult for speak, for listen. For me, it's so difficult. This difficult than Scottish English. No, for me, it's impossible. It's impossible. It's so impossible. Because- It's called English. Yes, it's. I think it's. I learned English with the American English, the American way of speaking English, and I love British English. I think it's very beautiful. Just to hear you talking here, I'm like, oh my God, I really wanted to know how to speak the British English, but Scottish English for me, It's impossible. For me, it's impossible. it's too. In Malta, you need today in school or in your life in the department or roommates, you have no. Not just British in English. You have Japanese English. Yes. You have Russian English. You have Turkish English, French English, Dutch English. Wow, yes, It's a lot of A lot of different Englishes, different right? English. It is so good because you train in your ear. Listening. Yes. Listening. You need training this. You need speak training for talk. Yes, with and to make yourself to be understood, right? Because it's when you're talking your British English, okay, I have to think a little bit about what you're talking, and the opposite is the same. And when you're talking about any topic with a German guy or Yep. a Colombian guy, Yeah. or it should be very difficult for you to understand it. But I think that in the end, now when you're back to Brazil and you have to call, I don't know, Indonesia, for example, you'll be good, you'll be fine, because you already know how they speak English, right? Yes, because when you go to, for example, Malta, and have a lot of different countries, people's different countries, you need to train your listen for her To hear, yes. hear different accents. Yes, yes. This is so fantastic because you train for. Yes. It's not, English is not a universal language, but it can be, right? Yeah, because the persons talk different. Yes. You talk Portuguese, know the same. I As you- talk Portuguese. Yes. The accents between our own country are different, Yeah, right? yeah, So yes. It's so good experience when you're have the possibility living different cultures, Yes. different and to learn from these different Yeah. cultures and to be able to understand these different cultures and how they cook and how they express themselves and how they do whatever. when your dreams. Yes, yes. It's so fantastic when your dreams
in English. Yes. The other it's so. Do you remember when you wake up and then you say, "Oh my God, I just dreamt in English"? In Malta, Every day. hopefully, or when I visit you or other country, but I don't remember when. Or what did you dream or something? Okay. Yeah. But today, I continue. Every time, sometimes I'm wow. This night I'm sleep in dreams in English. It's so strange, but it's so good. It's good, right? Yeah. And so you speak other languages, as you said. So you speak Spanish and Italian, and a little bit German. Okay. So do you dream in those languages too, or is just English? I don't remember. I don't know. I'm asleep. But normally in English. In English. Just in English. Okay. Okay. What about your next trip? Do you imagine going to? I mean, after the pandemic, now we are traveling more. Do you imagine what is your next destination in this world? Or not yet? I think return with my boyfriend, Your husband? my husband. Yes. Today, my husband. Yes. No more boyfriend. I imagine a return to Europe. For together. Yes, to live this together, Yes, right? yes. I think it's a totally different trip, right? Because when you're by yourself, probably you will go whenever your heart sends you, but For any party to party or no experience in Istanbul. Yes, maybe not those parties, right? But others. But one romantic experience yes. with my husband. Yeah, I think it's totally different, right? When you're going like with this this goal of, okay, now it's the both of us, and you have to deal with what he likes and what you like, and then to agree with something. So I think it's a totally different and a very nice experience in all ways, right? Because when you're traveling, I think is the best thing of the world, traveling. Yes. I love it. I love it too. Okay, good. So thank you, Professor. Again, thank you very much for being here with us today. And thank you, guys. I hope you enjoyed it, and I'll see you soon, I hope. Thank you. Bye-bye. Bye.